Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Estou aqui com meu amigo Marco Fernandes, diretamente de Moscou. Tudo bem, Marco? Tudo ótimo, Miguel. Prazer estar aqui de volta. É isso aí, Marco. Marco, a gente fez um roteiro aqui da nossa conversa. Vamos seguir. Tanta coisa para a gente conversar que a gente tem que fazer o roteiro para a gente mesmo não se perder. Né? Vamos começar aqui com umas amenidades aqui para a gente já começar a nossa live. Começar com a amenidade que é para você contar um pouco para a gente aí, que é sempre interessante, como é que é a vida aí em Moscou, como é que é a Rússia? Você já foi várias vezes agora a Moscou, né? Quantas vezes? E como é que é a vida aí? Pois é, esse ano coincidiu por conta também da presidência russa dos BRICS, né? E o fato de que eu estou, enfim, venho acompanhando também todo o processo dos BRICS e tal, então acabei sendo convidado para alguns eventos aqui, tanto dos BRICS diretamente, quanto do Valdai Club, que é um dos principais think tanks aqui da Rússia, que promove eventos o tempo todo, e acabei então vindo várias vezes esse ano, né? Se não me engano, acho que vim umas 4 vezes pelo menos, algumas mais curtas, e é perto de Pequim, né? Na verdade é um voo direto. Quantas horas de Pequim? Olha, a ida é mais ou menos 7h30, 8 horas, e a volta, Moscou-Pequim é mais rápido, eu já fiz uma vez em 6h30. Então, é um voo relativamente rápido, né? E então foi isso. De fato, foi um tempinho que eu passei esse ano aqui. Tô aprendendo, né? Tô chegando aqui ainda tentando entender esse país, uma cultura de 1000 anos, né? Um estado de mais de 1000 anos. Acho que tem algumas coisas até similares, porque é uma cultura, né, cristã, tem ali também é ocidental, né? Apesar de que isso é uma das grandes controvérsias hoje aqui de novo. A Rússia tem uma história longa, né? De idas e vindas, né? Uma relação super mal resolvida com o Ocidente. Uma hora somos Ocidente, outra hora recua, não somos mais. Aí o Ocidente invade, Napoleão invadiu, Hitler invadiu. E agora, de novo, né? A OTAN tenta invadir, ou enfim, né? Parte para cima da Rússia mais uma vez. Então, mas mesmo assim, a gente acaba tendo uma similaridade, né? E uma coisa interessante, que eu acho que tem muito a ver também com a herança soviética, tem uma cultura internacionalista muito ainda forte, né? Que foram 70 anos aí mais de 70 anos de União Soviética, né? De um país extremamente internacionalista. Então, aqui você encontra muitos pontos de contato com a América Latina, muita gente fala espanhol, é impressionante. Você encontra na rua as pessoas falando espanhol. Um dia desse, semana passada, eu fui num espetáculo, imagina, um espetáculo em homenagem a Luiz Carlos Prestes e aos 100 anos da Coluna Prestes. É um grupo de russos, tem quase 30 russos, todos falam espanhol, amantes da cultura latino-americana e fazem espetáculos musicais de música latino-americana. E nesse caso era uma homenagem ao Prestes, né? Então, você pode imaginar, quer dizer, isso é uma coisa raro, né, de você encontrar isso fora do Brasil, né, e fora da América Latina. Então, acho que essas coisas trazem para a gente, né, um ponto de contato mais fácil, uma familiaridade, né, no dia a dia. E como é que são os russos? Eles são... você já fez algum amigo russo aí? Como é que são eles? Cara, tô fazendo. É engraçado porque várias pessoas, eu tenho conversado muito com brasileiros que moram aqui, né? Que moram aqui há muitos anos. Bom, Ana Lívia, né? Que vocês tá aí sempre agora na Fórum. E outros que estão aqui há mais tempo, estão aqui há 12 anos, 15 anos. E é engraçado que todo mundo fala coisa parecida. Diz assim, olha, os russos, em geral, no começo é mais difícil, eles são um pouco distantes. Quando você cria confiança, que em geral não demora tanto, aí aquela coisa é muito brasileiro, é amoroso, é caloroso. Então, enfim, eu ainda estou acho que nesse primeiro estágio, mas eu já percebo, assim, né? Percebo que tem pessoas que se abrem muito fácil, né? E eu acho que esse pessoal, por exemplo, dos latino-americanos, eles são muito latino-americanos. É impressionante. E eu tenho conversado muito com gente de mídia aqui, né? Da RT, que eu, enfim, estou sempre indo na RT, da Sputnik, e o pessoal do
da parte de espanhol tendem a ter uma pegada latino-americana, sabe? Acho que também por isso, porque foram para América Latina, passaram anos, estudaram espanhol, tem uma identificação com a cultura, né? Então, isso é muito interessante também, né? Porque você vê muitos russos que têm essa pegada, parece um pouco com a gente, sabe? Então é muito interessante. É fascinante, na verdade. Quando eu fui à China, tinha uns chineses que trabalhavam lá com a diplomacia, no Ministério de Relações Exteriores, né? Que era do Partido Comunista, que eles tinham vivido no Brasil. Sim, conheço vários deles lá. Chinês que todo mó pegado brasileiro, a gente brincava com ele, parecia um malandro carioca. Exato. Até o andar dele era diferente, gingado. Exato. Augusto, Vitor. Essa galera. Exatamente. Agora, como é que é, só para a gente fechar aqui esse primeiro bloco sobre a vida na Rússia, como é que é a infraestrutura urbana aí, que você comparada com a China? Cara, vou falar para você, viu? Assim, transporte, eu acho que por mais que, claro, a China fez muito nos últimos anos, e é uma estrutura muito nova, muito moderna, mas, cara, metrô em Moscou não deixa nada, assim, é pau a pau com Xangai e Pequim. Eu diria até que, no caso de Pequim, aqui eu acho que até um pouco melhor, porque Pequim é muito grande, né? Então, em Pequim é comum que você pegue o metrô e ainda tenha que dar uma caminhada, ou pega uma bike, porque a cidade é gigantesca, né? Aqui, cara, você vai para todo canto da cidade metrô. E, na verdade, nos últimos 10 anos, o prefeito que está aí agora, ele aumentou, assim, não sei se ele dobrou, aumentou 40%, mas expandiu muito o metrô em Moscou nos últimos 10 anos. E aí, pô, ônibus é sensacional, tudo no horário, você consegue mais ou menos, né, prever. Tem muitos aqueles, eles chamam de trams, né? Seria aqueles... esse trenzinho, no Brasil, sei lá, tipo VLT, o VLT lá no Rio, exatamente, aí no Rio, né? Então, mas, cara, a infraestrutura é sensacional, assim, sensacional, a cidade funciona como um reloginho, assim. Maravilha. Então, beleza, vamos começar agora o nosso segundo bloco, vamos falar aqui sobre a Guerra Fria, como anda a Guerra Fria entre Estados Unidos e China, né? Agora está mais claro isso. É uma guerra que já vem esquentando, digamos assim, ou se intensificando há alguns anos. Não era assim, né? Porque a China e os Estados Unidos tinham uma relação muito boa, muitos chineses iam estudar nos Estados Unidos, uma relação que começou, porque a relação diplomática entre os Estados Unidos e a China, ela é inaugurada, né, com a República Popular da China, ela é inaugurada com a viagem do Nixon para a China, né, encontrando Mao Zedong, enfim. Desde então a China vem cada vez se aproximando mais, muitas empresas americanas se instalaram na China, mas de uns anos para cá, não, começou a haver um aumento das tensões. Tem muito chinês que trabalhava na China estão voltando para os Estados Unidos, chineses que trabalhavam, cientistas chineses que trabalhavam em universidades, em grandes empresas de tecnologia, estão sentindo uma pressão porque estão sendo acusados de ser espiões, né? Aí estão voltando para a China. Então, vamos conversar sobre isso. Como é que você está vendo aí esse aumento da tensão geopolítica entre os Estados Unidos e a China, e qual é a perspectiva que você está observando com a chegada do Trump? Olha, Miguel, eu acho que a chegada do Trump ela tende a piorar a relação, né? Por mais que ela venha piorando, né? É um crescente, né? Desde o Trump, do primeiro Trump, depois o Biden, cada ano foi pior do que o anterior. Mas a gente sabe que há uma avaliação do grupo político do Trump de que a guerra contra a Rússia é um desperdício de recurso, de dinheiro, de capital, de gente, de tudo, né? E que, na verdade, o inimigo estratégico, estrutural dos Estados Unidos é a China. Então, nesse sentido, toda essa conversa do Trump agora de tentar uma solução pacífica na Ucrânia tem a ver com esse cálculo, né? Eles estão seguindo até agora todo o roteiro de coisas que a gente já vem ouvindo de análise nos Estados Unidos e na China há pelo menos uns 2, 3 anos, né?
Então, eu acho que tende a piorar. Eu acho que tem, primeiro, assim, eu não sei se você tem acompanhado, você viu recentemente, teve uma matéria na Newsweek, eles fizeram uma simulação, aquela revista, né, uma revista semanal famosíssima dos Estados Unidos, eles fizeram uma simulação, essa da CNN, isso é um jogo de guerra que a CNN fez, isso é no ano passado, faz acho que mais de um ano e meio. Bom, se tivesse uma guerra China-Estados Unidos em torno de Taiwan, o que aconteceria? Então, mas assim, esses jogos de guerra já vem acontecendo há 2 anos, pelo menos. A NBC já fez, volta e meia tem um desses. Mais recentemente, a Newsweek fez uma simulação sobre o que aconteceria em Pequim, em Moscou, em Pyongyang, na Coreia Popular, se houvesse um ataque nuclear estadunidense. Quantas pessoas morreriam? Por exemplo, chegaram ao número de que em Pequim imediatamente morreriam 1,5 milhão de pessoas. Em 24 horas, no máximo, e mais de 3 milhões sofreriam ferimentos, né, ferimentos razoáveis, né, importantes. Pyongyang também seria mais ou menos... em Moscou seria 1 milhão e quase 1,4 milhão. Né? E fizeram isso, eles fizeram faz pouco tempo, acho que foi... Eu vi isso, foi no final de novembro, faz nem um mês, e eles tinham feito, acho que 2 semanas antes, a mesma coisa nos Estados Unidos, simulando o que seria exatamente, essa é a matéria, né, da Newsweek. O que isso está mostrando, né, Miguel? Isso é uma coisa bizarra, é assustador, né? Porque tem uma preparação sendo feita nos Estados Unidos para um cenário de guerra direta entre Estados Unidos e China. Então, acho que isso é muito preocupante. E agora, claro, a gente está vendo a questão, né, das ameaças do Trump em relação às tarifas, né? Aumento, digamos, a uma nova rodada da guerra tarifária, da guerra comercial, que ele começou, né, no primeiro mandato, que o Biden, na verdade, por mais que agora, inclusive, eu vi essa semana, o Biden está criticando, né, a política do Trump. Bom, mas ele não mexeu em nada, né? Ele passou 4 anos, ele não reviu nenhuma das tarifas do Trump, pelo contrário, ele aumentou, ele colocou tarifas, né, agora nos carros elétricos, nos painéis solares, nas turbinas eólicas, né? Então, e aí já tem todo um debate, né, sobre o que acontece, o que pode acontecer com o aumento de tarifas. Mas, enfim, eu acho que a gente pode entrar mais aí nessa questão das tarifas, mas eu acho que o cenário que está se configurando é um cenário muito preocupante. Ô, Marco, você mandou até um gráfico para mim sobre as exportações da China para o mundo e para os Estados Unidos, né? Aqui está aí na tela a linha verde, as exportações chinesas para o mundo inteiro, que a China é uma maior exportadora do mundo, ela exporta mais de 3,5 trilhões de dólares. Para os Estados Unidos, aqui você vê que está se mantendo mais ou menos estável e as exportações gerais estão se distanciando, ou seja, ela tem ficado nos últimos anos mais independente dos Estados Unidos. Exatamente. Isso que eu queria te perguntar. É porque a China, qual é o nível de dependência que ela tem dos Estados Unidos e para onde e como ela poderia substituir, eventualmente, se os Estados Unidos se fechar para produtos chineses, que mercados poderiam substituir os americanos, ou será que poderia ser substituído pelo consumo doméstico? O que a China está fazendo para se preparar para um cenário desse? Olha, primeiro assim, uma das análises que vem sendo feitas na China já faz, desde que o Trump venceu as eleições e começou com essas ameaças, é de que, ao contrário do primeiro Trump, a China, quando o Trump veio para cima com as tarifas, a China não estava preparada. Foi uma surpresa, eles foram pegos de surpresa, de fato, né? Agora é muito diferente, né? A China já esperava, quando o Trump vence a eleição, e ele já na campanha já dizia isso, então a China já tem uma preparação, porque ela, aliás, já aprendeu a conviver com essas tarifas, né? Já houve efeitos muito importantes no comércio,
exterior e na geopolítica da China. Por exemplo, o fato de que países como México e Vietnã, né, se tornaram grandes recebedores de investimentos chineses, porque justamente empresas chinesas se deslocaram para esses países, principalmente os dois, mas outros também, principalmente no Sudeste Asiático, né, mas Vietnã e México principalmente, para fugir das tarifas dos Estados Unidos. Né? O México, por exemplo, se tornou o maior exportador. O México passou a China, né, ano passado, e se tornou o maior exportador para os Estados Unidos. O Vietnã teve um boom gigantesco. Né? Então, isso já vem sendo construído. Essa semana, por exemplo, se a gente estava vendo as notícias, né, essa semana, lendo South China Morning Post, lendo Caixin, que é uma espécie de um valor econômico chinês. Essa semana, por exemplo, a China botou o ministro do Comércio, foi para uma reunião da ASEAN, aí o vice-ministro está na Arábia Saudita, aí o outro departamento também de comércio exterior está fazendo outra reunião na Indonésia. Eles já estão se mexendo. Né? É claro que isso vai afetar a economia. Tem um estudo, acho que eu te mandei também, um estudo interessante que a Nikkei, né, que é um jornal econômico também, né, e político do Japão, aliás, dono do Financial Times, né, curiosíssimo pensar que os japoneses são donos do Financial Times. Exato, eles compraram já faz uns anos, né? Já ouvi isso. Essa aqui é a matéria aqui, né? Exatamente, eles encomendaram para um centro de pesquisa, né, então essa pesquisa para tentar fazer projeções do que aconteceria com as economias, né, dos Estados Unidos, da China, do México, do Canadá, do Japão e da ASEAN, se o Trump levar a sério as ameaças de aumentar tarifas para o México, para o Canadá. Isso aí, no caso, é o que seria... Volta rapidinho ali naquele gráfico que tem os países, que cada um... exatamente, né, o impacto das tarifas do Trump nos PIBs, né? Isso seria uma consequência em 2027. Então, você vê, o México perderia quase 4%, o Canadá perde mais de 1%, né? Os Estados Unidos 1,1%, e a China vai perder alguma coisa, mas muito menos do que os Estados Unidos. Né? E Japão e ASEAN ganhariam porque aumentariam suas exportações para os Estados Unidos. Então, na verdade, assim, primeiro que a gente sabe, né, Miguel, da primeira guerra comercial que o Trump fez, foi um desastre, né? Os Estados Unidos, as empresas americanas perderam centenas de bilhões de dólares. Até hoje, há mais de 3 mil empresas dos Estados Unidos processando o governo dos Estados Unidos pelas perdas que eles tiveram com as tarifas do Trump. Então, na verdade, assim, enquanto os chineses sempre buscam um ganha-ganha, né, nas negociações, essa guerra do Trump é um perde-perde. Vai perder a China, mas vai perder ainda mais os Estados Unidos, né? Já tem projeções aí nesse mesmo artigo sobre o aumento da inflação nos Estados Unidos, porque vai aumentar o preço final para o consumidor. Tanto dos produtos que são importados já terminados, celulares, carros, eletroeletrônicos, mas também as empresas dos Estados Unidos que têm que importar. A gente até falou sobre isso aqui há uns meses atrás, né? Como que as empresas dos Estados Unidos, as indústrias dos Estados Unidos são dependentes de bens intermediários chineses. Ou seja, eles precisam comprar bens para terminar o seu produto final e mandar para o mercado. Então, assim, a gente sabe que isso não... né, já está provado que isso não tem... Agora, claro, o Trump está abrindo negociação, né? Que é o que ele faz. Ele faz uma ameaça que é para abrir negociação. Vamos ver o que ele vai sentar para discutir com a China, com o México, com o Canadá. Assim como essa semana passada, ele fez ameaça ao Panamá, né, dizendo que está muito caro os impostos, a tarifa que o Canal do Panamá paga. E você sabe que 75% do comércio dos Estados Unidos que entra e que sai passa pelo Canal do Panamá. Então, provavelmente, ele já está calculando, vou aumentar a tarifa aqui, tem que arrumar um desconto no Canal do Panamá para poder minimizar o preço do frete, né? Ameaçou, vamos tomar o Panamá, o Canal do Panamá que é nosso e tal, que é um absurdo, é ridículo, uma bravata, a gente sabe, mas provavelmente a gente sabe que é o método Trump, ele fala uma bravata para abrir negociação. Negócio meio mafioso e tal, mas é isso, né? Ele chegou a falar agora na mensagem dele de Natal,
né? Os milhares de soldados chineses que estão operando no Canal do Panamá. Nem teoria de conspiração se pode chamar, porque o pessoal foi pesquisar, nem teoria de conspiração existe sobre isso. Não tem o soldado chinês no Canal do Panamá. Não tem nada. Entendeu? Talvez tenha algum chinês lá, como tem chinês em qualquer lugar do mundo, né? Mas não tem soldado chinês, não tem nada, não tem sentido o que ele falou. Entendeu? Mas aí, é uma história que a China ia fazer um canal próprio, né? Ali Então, na Nicarágua, né? Na verdade, foram já muitos anos, né? Isso é interessante você tocar nesse ponto, porque tem novidades sobre isso recente, da semana passada, inclusive. A Nicarágua já vinha conversando com a China já há muitos anos, né? Para tentar fazer um canal alternativo. Por algum motivo, eu imagino que é para não provocar os Estados Unidos, a China não topou até agora. Você sabe que na semana passada, ou sei lá, 10 dias atrás, o presidente Ortega, chamou a Rússia para conversar. Chamou a Rússia para conversar, oferecendo, então, abrir negociação para a construção de um porto alternativo, de um canal alternativo pela Nicarágua, né? Então vamos ver, o que é interessante, né? É botar a Rússia na jogada, justamente no momento de confronto com os Estados Unidos, mas ainda está ainda em conversa, né? Ainda não é uma negociação real aberta. O porto de Xangai, que a China construiu, né, financiou e construiu, praticamente ela que fez tudo, no Peru, ele, de certa forma, entra nesse jogo aí, porque ele permite também que, pelo menos o Brasil, né, que o Brasil não tem acesso ao Pacífico, né? É um problema que a gente deveria ter resolvido isso há décadas atrás, né? Fazendo uma parceria com algum país aí, amigo aí que tem acesso ao Pacífico, e fazendo uma ferrovia. Mas, enfim, agora você tem o Porto de Xangai e você tem um projeto para chegar ao Porto de Xangai, né? Ainda não está claro se vão fazer uma ferrovia transoceânica, mas é óbvio que deve fazer. O projeto tem para fazer. Mas, por enquanto, o que está certo é que vão fazer alguma coisa de ferrovia vai ter. A ferrovia Norte-Sul, ela chega ali perto, né? Vai ter. E tem muito rio por ali também, então vão usar ferrovia, alguns rios, e aí vai a produção brasileira, material pesado, né, soja, ferro, vai poder ir por ali, né? Espero que seja uma das propostas de sinergia do Brasil com a Nova Rota da Seda, né? Porque isso aí está quicando esse projeto, né? Está quicando. Interessa a China, interessa ao Brasil. Exatamente, né? A China tem se tornado cada vez mais um mercado importante para o Brasil, cada vez mais. É impressionante, não para de crescer, não para. Você acompanha bem isso no dia a dia aí, né? Acompanha no café. Acompanho todo mês, por exemplo, petróleo, né? O Brasil está exportando cada vez mais petróleo. E está exportando mais porque a China está comprando mais. É o mercado que tá aumentando mais as compras de petróleo brasileiro, petróleo bruto. Uhum. 45% do petróleo bruto do brasileiro vai. O Brasil só exporta. O Brasil exporta até um pouquinho de gasolina, mas é pouco. Mas a maior parte do petróleo brasileiro exportado é bruto. Diferentemente dos Estados Unidos, que exporta a maior parte refinado, e a Rússia, que exporta a maior parte refinado. Apesar que os Estados Unidos também tá exportando muito bruto também. Mas mais da metade é refinado, os americanos. E a Rússia também. Mas, enfim. Vamos passar aqui, então, vamos mudar de tema, vamos passar agora para falar dos BRICS, tá bom? Bora! Vamos lá, para o segundo bloco. Aliás, peraí. O papel dos BRICS na luta por um mundo multipolar. Marco, você está bem engajado aí na pesquisa sobre a importância dos BRICS, né? Os BRICS, eles fizeram um encontro importante esse ano em Kazan, que você acompanhou, né? E agora havia muita expectativa sobre o debate ou alguma iniciativa mais concreta sobre desdolarização, né? Acabou que no documento final não se falou tanto sobre isso. Depois o Trump, uma das primeiras mensagens, a primeira mensagem dele, depois que foi eleito, achei isso incrível, a primeira mensagem
foi a ameaça aos BRICS e a ameaça à desdolarização. Foi uma ameaça bem, linguagem bem chula, bem vulgar, que é típico do Trump. Exatamente. A ameaça, ele parece uma criança, né? Parece uma criança de, sei lá, de 9, 10 anos de idade. Exatamente. Não, se vocês fizerem aí, se os BRICS estão falando que vão acabar com o dólar, vão substituir o dólar, se vocês fizerem isso, eu acabo com vocês. Né? Falou bem assim. Eu até fiz um comentário, eu achei tão curioso, porque o Trump ele dá mais importância aos BRICS do que ele transformou os BRICS em uma coisa maior do que os BRICS por enquanto, né? A gente quer que ele seja uma coisa maior, mas o Trump, ele... Enfim, o que você tem a comentar sobre isso? Olha, acho que você deu uma boa letra. Eu acho que, nitidamente, teve uma mudança de discurso do ano passado para cá. Você lembra que na cúpula de Joanesburgo, no ano passado, na África do Sul, né? Esse tema da criação de alternativas ao dólar foi o tema, além, claro, da expansão, mas foi o tema principal. Esse foi o tema principal lá. A gente teve uma fala, né, do Lula. A gente sabe, inclusive, né, sei aí por conversas de bastidores, que o Lula, nas negociações, ele foi muito incisivo nessa questão da criação de alternativas e de começar a estudar isso concretamente. Eu lembro que eu tive uma conversa com um dos Sherpas, né, meses depois, um dos Sherpas que estavam presentes, né, o Sherpa, para lembrar, são os embaixadores, diplomatas responsáveis dos países pelas negociações, e eu lembro dele me falar que o Lula e o Putin foram muito incisivos, foram os que pautaram essa questão das alternativas ao dólar. E a gente teve aquele anúncio, que, aliás, foi lido pelo Lula, não por acaso, né, dizendo, olha, nós vamos fazer, então, um grupo de trabalho para estudar comércio, moedas locais, sistema de pagamentos internacionais alternativos e, eventualmente, no futuro, uma moeda de reserva dos BRICS e tal. Então, isso, a gente saiu de Joanesburgo, todo mundo muito, né, empolgado. Em Kazan, nitidamente houve um recuo, né? Isso não foi pauta principal nos discursos, né? A gente, inclusive, eu lembro que eu estava lá, eu tive em Moscou 2 semanas antes e depois fui para Kazan. Então, eu tive em Moscou na época que estava tendo a reunião dos ministros das finanças e dos bancos centrais. Assim, a conversa ali já não estava muito, né, muito empolgante. E mesmo em Kazan, tinha todo nos bastidores ali um ruído de que pode ser que se anuncie, digamos, um primeiro passo para a criação do sistema de pagamentos ao SWIFT, né, uma alternativa ao SWIFT. No final, não teve isso, né? Agora, por que eu acho que isso aconteceu? Eu acho que tem algumas questões, né? Primeiro, assim, eu acho que nós estamos já ali 1 ano, né? A cúpula foi no final de outubro, quer dizer, um pouco mais de 1 ano do começo do massacre, do genocídio do povo palestino, né? E por que isso afeta o BRICS? Isso afeta o BRICS porque isso traz de novo para a região, né, um caos. A gente lembrar o que era 1 ano antes, ou entre 2 e 1 ano antes na região, você teve o quê? Você teve o acordo histórico entre Arábia Saudita e Irã, né, que foi, né, um trabalho de diplomacia genial da China e da Rússia, inclusive, no começo, depois a China assumiu e fez o acordo em Pequim, e você tem a inclusão de 4 países da região como membros plenos dos BRICS: o Irã, né, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e o Egito, que não é Ásia Ocidental, né, é norte da África, mas tá ali colado e é um país árabe e que participa, né, ativamente. Né? Exato. Falam árabe e são muçulmanos. Exato, então participa ativamente o que acontece na Ásia Ocidental, ou enfim, no Oriente Médio. São vizinhos Exatamente. Da fronteira com Gaza, inclusive. Então você imagina que depois desse momento, eu lembro de conversar com amigos da região na época, eles estavam assim, por mais que estavam com o pé atrás em relação à Arábia Saudita, mas estava todo mundo muito empolgado, dizendo, olha, é a chance que nós vamos ter na região de ter algum desenvolvimento, porque esse conflito também estava travando muita coisa entre Irã e Arábia Saudita.
Então você tem todo um cenário que estava feito ali, estava armado na região, e com o pessoal entrando nos BRICS, com 4 países da região entrando nos BRICS, e que isso tudo recuou com a guerra, né? Eu acho que não é à toa que isso está acontecendo agora também. Isso também é um cálculo do Império de retomar na região um cenário de caos, de guerra, de massacre e de qualquer impossibilidade de pensar em políticas estratégicas como o BRICS está propondo, né? Então, acho que isso é uma questão central. E a gente sabe também, Miguel, que falta consenso, né? Por mais que, curiosamente, o presidente Lula tenha sido, em 2023, um dos líderes mundiais que mais defendeu a ideia de criação de alternativas ao dólar, lembra do discurso dele, por exemplo, na posse da presidenta Dilma Rousseff no Banco dos BRICS. Eu estava lá também, né? Foi um negócio que, repercutiu no mundo inteiro. E depois Joanesburgo. Mas a gente sabe que esse ano o Brasil recuou nisso. Não está muito claro ainda por quê, né? Enfim, o presidente Lula parou de falar nisso. A gente sabe que Itamaraty não gosta não gosta muito dessa conversa. Mesmo a Fazenda não se interessa muito por isso nesse momento. Então, acho que isso também... a gente sabe que na Índia também isso não é uma questão simples, né? Os indianos, inclusive, teve o Jai Shankar, o chanceler Jai Shankar, agora, logo depois que o Trump fez a ameaça, ele já, né, numa fala pública, disse: não, a Índia não tem nenhum interesse em enfraquecer o dólar, né? Eu acho que tá todo mundo jogando com isso agora. Inclusive, a palavra desdolarização, você pode ver que ninguém mais fala disso, né? E eu sei, porque eu também já andei ouvindo de gente aqui nos corredores, tanto aqui na Rússia quanto no Brasil, de que virou meio que um tabu, ninguém mais fala disso. O que eu acho que é um recuo tático também, por conta das ameaças do Trump, para saber o que vai ser os Estados Unidos agora, mas porque também falta consenso, né? O que, enfim, eu acho que é uma pena, evidentemente, a gente sabe, a gente já discutiu isso já faz, né, mais de um ano, do quão estratégico isso é, mas eu acho que nesse momento isso deixou de ser uma pauta prioritária para os líderes dos BRICS. O que não quer dizer que não vai aumentar o comércio em moeda local, que já vem aumentando, né? E que é uma coisa que você também acompanha, entre Rússia e China, entre Rússia e Índia, né? Os Emirados Árabes muitas vezes fazendo triangulação. É interessantíssimo isso, porque a Índia tem feito negociação com a Rússia, comprando o petróleo da Rússia em, como é que chama? Em dinar, com dinar. Um negócio louquíssimo, né? Dinar? Dinar é a moeda dos Emirados Árabes Unidos. Ah! Porque a Rússia e a Índia estão com um problema sério, que é uma desigualdade gigantesca do comércio. A Índia compra muita coisa da Rússia, sobretudo petróleo, e a Rússia compra muito pouco da Índia. Então, estão fazendo em moeda local, em rúpia e em rublo. A Rússia está com toneladas de rúpias e não sabe o que fazer com isso, não tem onde gastar, porque não tem o que comprar da Índia. Aí que a gente volta para o problema da necessidade de futuramente discutir uma moeda de reserva para os BRICS. É isso que o Paulo Nogueira Batista sempre fala disso. Porque você fazer comércio em moeda local funciona muito bem quando você tem uma balança comercial mais ou menos equilibrada entre dois países. Como é o caso da Rússia com a China, que tem um comércio mais ou menos equilibrado. Agora, quando há um superávit muito grande para um lado, como é o caso da Rússia com a Índia agora, isso vai dar problema, né? Mas, enfim, eu acho que isso é uma tendência, né? A desdolarização está acontecendo. A questão é que, claro, vamos precisar de alguns passos mais ousados num futuro, não sei, a médio prazo, talvez, para a gente resolver problemas como, por exemplo, o SWIFT. Não é possível que países estejam desligados. Aliás, você perguntou sobre vida na Rússia. Uma das principais dificuldades, Miguel, é a grana. Porque, cara, você trazer dinheiro de fora da Rússia para cá, em geral, só em cash. Porque não tem cartão de crédito. A Rússia está completamente desligada do sistema internacional. Tem que tentar um sistema Pix internacional. Exatamente, tem que ter um Pix global, um Pix do BRICS. Aí, ó, tá até um Pix do BRICS. Porque a Rússia, por exemplo, é isso. Tinha um banco aqui que fazia o Gazprom Bank, né, que é o banco da mega empresa Gazprom de gás. Com esse banco, eu conseguia sacar com o meu cartão do Bank of China, porque, claro, eu tenho conta na China, eu moro lá, eu conseguia sacar rublos aqui.
Na última rodada de sanções, o Gazprombank tá sancionado, cortou isso. Então, assim, é complicado. Bom, Marcos, deixa eu fazer só uns comentários sobre isso, até com base no material que você mandou um tempo atrás. Você editava aquela revista muito boa, você editou uma revista, uma edição. Foi você, né, que editou uma edição especial. É um grupo, né? Um coletivo de editores. O Radio Han. A Things Check também, que de vez em quando vem aqui, né, também faz parte desses editores. É um especial sobre desdolarização. Exatamente. O prefácio do Paulo Nogueira Batista, e tinha vários ensaios de chineses, de economistas chineses. Eu li o material todo, é muito interessante. Porque, por exemplo, o que você conclui dali? Só para a gente enriquecer o nosso debate. Claro. Porque uma das dificuldades da desdolarização é que ainda não se encontrou uma fórmula técnica adequada para todo mundo. E, sobretudo, uma fórmula que interesse a China, né? Porque os economistas, eles debatem que, por exemplo, a transformação da moeda chinesa, renminbi, o renminbi numa moeda internacional, que aquilo não está claro se aquilo interessaria a China, porque tem um custo financeiro gigantesco em função de alguns fatores geopolíticos e econômicos. Ele já não sei se interessa a China ter esse abacaxi na mão, entendeu? É melhor que esse abacaxi fique um pouco aí nos Estados Unidos, né? Fique segurando esse abacaxi por enquanto. A questão da troca comercial entre os países já está acontecendo a um ritmo muito lento ainda, mas está aumentando. Mas, por outro lado, por exemplo, eu vi um gráfico agora que me surpreendeu, está caindo a troca em euro e aumentando a de dólar. O euro está perdendo espaço para o dólar, o que é mais um sinal da vassalagem exatamente da Europa para os Estados Unidos. Exatamente. Mas você está vendo, o Brasil já começou, ainda é pouco, mas já tem, até há pouco tempo atrás já era zero. O Brasil já tem negociação em moeda local, com a Rússia e com a China. Eu queria até saber, mas uma coisa, até depois a gente conversa mais sobre isso, que a gente tem que pesquisar mais, porque faltam dados, é uma coisa um pouco obscura, sobre não tem uma coisa tão transparente, mas eu não achei, talvez tenha, eu que não tenho encontrado, mas sobre o total atualizado diariamente da comercialização em moedas. Quanto exatamente os países comercializam? Por exemplo, o Brasil está comprando comprando muito petróleo refinado da Rússia, muito, 7 bilhões de dólares em 12 meses. Algum desse petróleo é pago em rublo? Essa é uma questão para investigar mesmo. Ótima questão. A gente tinha combinado de fazer um terceiro bloco, mas não vai dar tempo para fazer esse terceiro bloco. Vamos caminhar já para o encerramento, para as amenidades finais, falar um pouco sobre a vida na China, que é a coisa que todo mundo fica curioso. Eu fui à China, fiquei 11 dias, mas enfim, dá para conhecer também muita coisa em 11 dias. Quanto tempo você mora na China, Marco? Cara, em março vai fazer 5 anos, então são 4 anos e 9 meses agora. E além disso, você tem uma vida intensa, né? Porque você tem a companheira que é chinesa, que é a Tings, né? Então você tem essa família, né? Na China. Sim. Como é que você gosta de morar na China? Cara, gosto muito, né? É uma vida assim, eu morei em Xangai, a gente morou em Xangai 2 anos e meio, mais ou menos, e estamos há mais de 2 anos agora em Pequim, né? É uma vida muito cômoda, né? A vida numa cidade grande na China, com toda a infraestrutura, você tem acesso a tudo, tem essas comodidades do online hoje em dia, que você pede um negócio, tá em 15, 20 minutos, tá em casa, transporte, enfim, é uma vida muito cômoda, e são cidades que, claro, ainda a China tem uma questão com a poluição importante, né? As cidades ainda são poluídas, mas
Cara, é incomparável Pequim hoje, Pequim há 10 anos atrás, assim. A primeira vez que eu vim a Pequim foi em 2014. Justamente faz 10 anos. Foi em outubro de 14. Cara, eu voltei, assim, assustado. Eu nunca tinha visto uma cidade tão poluída na minha vida. Depois eu fui para Nova Delhi. Eu vi o que é o inferno. Mas era muito poluído, cara. Quase não tinha dia de céu azul, assim. Era raríssimo um dia de céu Melhorou azul. muito, né? Melhorou demais. Assim, teve uma pesquisa ano passado que saiu, duas pesquisas importantes. Uma da Universidade de Chicago, que mostrou que a expectativa de vida na China, eu não sei se nos últimos 10 ou nos últimos 20 anos, mas aumentou 2 anos por causa da diminuição da poluição, graças aos esforços do governo. E a outra, que a poluição diminuiu, nos últimos 7 anos, a poluição diminuiu 40% nas cidades grandes. Os Estados Unidos levaram 30 anos para ter essa diminuição. Então, realmente, estão trabalhando para isso. Mas ainda é muito poluído. Mas, mesmo assim, já dá para respirar um pouquinho. Ô Marco, custo de vida, né? Você, então, que tem essa experiência, está agora na Rússia, viaja bastante, veio ao Brasil recentemente, a gente até se encontrou. Qual é o custo? Para a gente entender, teria que comparar com o Brasil, então, né? Claro. Comparar com outros países. Como é que é o custo de vida, o preço das coisas? Vamos lá. Vamos lá, ó. Primeiro, aluguel na China é muito caro. É absurdamente caro. É um aluguel, assim, sei lá, 2 quartos no centro de Pequim, você vai pagar no mínimo, sei lá, uns 8 mil reais. Não no centro, né? Em lugares mais centrais, digamos, expandido, né? Aqui em Moscou, você vai pagar uns 4.500. Na verdade, eu não sei, faz tempo que eu estou fora do Brasil, não sei quanto é que seria um aluguel aí, mas eu tenho a impressão que é mais barato no Brasil ainda. Né? Não, calma, peraí. No Rio de Janeiro, depende do que você fala de lugar central, né? No Rio de Janeiro, o centro do Rio é tão destruído. Não, digo, sei lá, pensa assim... Num bairro melhor. Botafogo. Quanto é que é o aluguel em Botafogo? No Rio seria, diria que seria uns 6 mil reais, 5, 6 mil reais, com 2 quartos em Botafogo, ou mais, né? Mesmo? Com condomínio, o condomínio acabaria não ficando tão longe. Então tá mais caro que Moscou, mais barato que na China. Agora, PF. Um PF no Brasil, tive aí agora recentemente, comi PF quase todo dia, né? Paguei em São Paulo, no Rio, uns 25 reais, mais ou menos. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Um PF na China é mais barato. Um PF de comida chinesa, você vai pagar menos de 20 reais. Uma boa tigela de macarrão, que eu adoro. Tem um macarrão lá na China, em Pequim, que é típico de Pequim, chama Jiajianmian, que é um molho de soja fermentada com porco e tal. Eu pago 26 renminbi na porta no PF da esquina de casa. Não sei como é que tá a conversão, mas acho que deve dar uns 20 reais, talvez. Né? Em Moscou, a comida é cara, bicho. Aqui a comida é cara. Aqui tem que cozinhar em casa, porque ficar comendo fora não tem condição. Um PF aqui... O que é barato aqui é comer comida vietnamita, entendeu? Comer um macarrão vietnamita com sopa e carne é das coisas mais baratas que tem para comer aqui. Mas aqui você vai pagar pelo menos eu diria uns 50 reais, mais ou menos, para comer uma refeição simples, assim, entre 40 e 50 reais. Uma refeição simples na rua. Marco, quanto é o custo, por exemplo, de um celular? Comprar um celular razoável na China é mais barato ou mais caro que no Brasil e na Rússia? Cara, eu não sei os preços direito, assim, eu sei mais na China, porque eu vivi lá nos últimos anos, né? China. Cara, na China, você compra um bom celular com R$1.500, cara. Um celular bem razoável, bem assim, no Brasil é 3 mil para cima, é o dobro disso. Na realidade, um celular bom no Brasil está uns 4 mil reais. Né? Você pode comprar um mais barato. Cara, o mais barato, assim, vagabundo, você compra por R$1.800. Não, com R$1.500 lá na China você compra um bom. Assim, com R$3.000 na China você compra um puta celular.
Xiaomi, por exemplo, ou da Honor, ou da Vivo. O custo de internet, para você ter uma banda larga, a internet é boa aí, a banda larga é boa, aí não, na China? Na China é boa, na China em geral é muito boa. Cara, é que a gente paga um pacotão com tudo, assim, eu não sei, mas assim, você vai pagar, sei lá, acho que é de 50 a 100 reais por mês para uma boa internet. Assim. O pacote que inclui ligação de celular, isso tudo, né? Você fala. Porque tem vários pacotes. Tem um pacote, às vezes, que na casa já tem tudo, já tem água, luz, calefação, e aí inclui. Que depende, tem uns esquemas para estrangeiro que eles alugam, né? Que é um pacote completo, assim. Mas é barato, a internet é barato. Olá, pessoal. Agora vai começar a segunda parte da entrevista que eu fiz com o Marco Fernandes, pesquisador brasileiro que está morando em Moscou. Nessa segunda parte, a gente conversou muito sobre geopolítica, sobre os BRICS, sobre China, Rússia. Falamos muito sobre um projeto articulado pela MST de trazer fábricas de maquinários agrícolas focados no pequeno produtor, no produtor familiar para o Brasil. Então, boa entrevista aí. Bom dia, Marco, tudo bem? Bom dia, Miguel, certinho. Quase boa noite aqui para mim. Boa noite já para mim aqui em Moscou. Prazer estar de volta. É isso aí. Marco Fernandes, nosso amigo, está lá em Moscou, na Rússia, representando aí o Brasil de fato. Muito bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum. Marco, como é que está a temperatura aí? Olha, é o seguinte, agora está -4 de sensação térmica. Mas ontem eu falei com o pessoal aqui, eles disseram, olha, no ano passado, dia 30, estava 30 graus abaixo de zero, sensação térmica. Então nós estamos no lucro. Esse ano tá tranquilo. Muito bem. Aqui em Niterói está em torno de 28 graus, 29, está bem tranquilo, está um dia bonito, o sol. Que inveja de vocês. É isso aí. Aí eu tenho até eu lembro o Vladimir Putin, uma vez ele fez uma brincadeira sobre aquecimento global, né, porque ele brincou assim, para a gente não vai ser tão ruim assim, né, porque a Rússia é um gelo só. Vamos meter petróleo, que não tem problema para nós, né? Pois é, realmente, aqui o aquecimento global vai dar uma amenizada no inverno, pelo menos. Que a Rússia toda, né, vai esfriando cada vez mais. A Rússia toda até a Sibéria. A Sibéria é gigantesca, né? Sibéria, grande parte da Rússia é a Sibéria. Vai até ali, vai até a ponta da Ásia ali. Tem quase encostar nos Estados Unidos, né? Isso é loucura, né? Daí chega ali na... Antigamente dava para ir andando. Dava para ir andando, né? Exatamente. Bom, tem toda uma teoria, né, de que os povos originários das Américas, na verdade, são descendentes dos povos asiáticos e do leste asiático também, né? Aí algumas semelhanças físicas, né? Acho que nós todos somos descendentes chineses. Exatamente, no fundo é isso. Caminharam por ali, atravessaram. Agora, com essa mudança eventual da temperatura, né, que está acontecendo, grandes partes ali da Sibéria, da Rússia, áreas que são desérticas, né, em função das baixas temperaturas, elas podem vir se tornar agricultáveis, né? Por isso até a Rússia não está tão preocupada como o resto do mundo com o aquecimento global. Não, você tem toda a razão, Miguel. Na China, por exemplo, é um debate fortíssimo lá, porque eles já estão fazendo previsões de que daqui a 20, 30 anos, continuando, né, o ritmo de aquecimento global, na verdade, áreas inteiras da Sibéria vão se tornar agricultáveis, e a China já está contando com isso nos seus planejamentos chineses, né, de daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, de ser uma grande área produtora de soja, de trigo, né, e de outras culturas para o mercado chinês. Né? Isso, inclusive, é uma notícia para o agro brasileiro, porque
Acho que a soja daqui, em algum momento, vai parar de fluir para lá, né? O Brasil tem que tomar cuidado, ficar dependendo demais de vender soja para a China. Daqui a pouco a China está plantando soja na Sibéria, né? Fazer um acordo lá com a Rússia, e planta soja lá na Sibéria para alimentar o povo chinês. E a China também daqui a pouco está plantando soja no deserto deles, né? Eles estão o deserto ali, eles estão reflorestando aquele deserto. Tem muitas áreas que eles estão. Eu tive agora, inclusive, Miguel, recentemente na Mongólia Interior. Fui lá para fazer um mini documentário com o pessoal da Rádio China Internacional. E nós visitamos uma fazenda de leite, produção de leite orgânico, em que toda a alimentação do gado, a forragem, tinha vários, né, enfim, várias culturas, várias folhas, todas plantadas numa área que era deserto e que foi recuperada, né? Desertificou nas últimas décadas e que eles estão recuperando ainda, mas isso na China tá se expandindo muito, essa questão de recuperar os desertos, né? E outra coisa também, a China também está começando a apostar na África, né, para plantar soja. Inclusive na Tanzânia, por exemplo, já está expandindo bastante a produção de soja na Tanzânia para alimentar o mercado chinês. A China, na verdade, tem isso como orientação, né? Ela não é boba, né? Depender de um país como ela depende do Brasil hoje, não é bom, né? Não é bom para o Brasil depender da China como depende, mas também não é bom para a China depender do Brasil como a China depende, né? Então, acho que a tendência vai ser isso, vai ser uma diversificação de fontes, né? A questão da Sibéria ainda vai demorar para conseguir plantar soja lá, né? Isso é coisa para o futuro. Mas é bom para o Brasil também ficar ligado no futuro, né? Mas na África, eu acredito que é mais rápido. Assim que a África é mais perto da China. Claro. O frete é mais barato. Exatamente. A África tem mão. Agora, não é tão. Também não é para amanhã, porque não é tão fácil produzir soja com a competitividade do agronegócio brasileiro. Mas o Brasil tem que tomar cuidado, tem que diversificar e tentar reconstruir ou sofisticar um pouco mais a relação com a China. O Brasil ainda tem uma relação, está ficando com uma relação muito, muito desequilibrada, né? Muita matéria-prima bruta, e era preciso. E a China tem mercado para comprar outras coisas, né? Claro, com certeza. O Brasil hoje, 90% praticamente das exportações do Brasil para a China é soja, minério de ferro, petróleo bruto, carne e milho, que desde o ano passado se tornou também um produto fundamental, porque a China está parando de comprar dos Estados Unidos e comprando cada vez mais do Brasil. Inclusive, agora tem uma expectativa de, se o Trump vier com as tarifas, é muito provável que a China responda com tarifas sobre os produtos agrícolas dos Estados Unidos, né? E isso também vai acabar gerando mais exportação para o Brasil. Mas é isso que você falou, quer dizer, o Brasil, enfim, 90% é commodity e as importações do Brasil são todas produtos manufaturados. Você imagina que, por exemplo, Miguel, no ano 2000, não sei se você que acompanha bem isso, você lembra qual que era a maior pauta de exportação do Brasil no ano 2000? 2000? Era minério de ferro, né? Não? Era aviões a jato da Embraer. O Brasil, no ano 2000, a maior pauta, a top de exportação do Brasil eram aviões a jato da Embraer. E agora nós somos soja, né? Eu acho que isso também é um pouco o índice da nossa regressão, né? Da desindustrialização brasileira. Enfim, é isso onde nós estamos, né? A gente podia estar disputando um mercado gigantesco. O mercado de aviação da China não para de crescer. Não vai parar de crescer. Eles até criaram uma empresa deles agora, a Comac, já faz uns anos. Já tá vendendo aviões. Mas o Brasil podia exportar muito mais aviões da Embraer. Tem mercado para isso. Mas nós estamos exportando soja, né? Mas aí também, Marco, a gente tem que tomar cuidado, porque a exportação... O Brasil ficou parado nas exportações de manufaturados, né? Ficou mais ou menos parado, aumentou até um pouquinho.
mas não houve o que aumentou muito foi a exportação de soja. O Brasil praticamente não exportava soja, de repente se torna o maior exportador mundial de soja, e aquilo mudou, né, a pauta das exportações brasileiras e acabou absorvendo os capitais, né? O capital acaba sendo, o capital sobrante no Brasil vai todo para esse agronegócio, dá muito lucro, mas é muito concentrado. Mas, enfim, vamos... Aliás, já que a gente falou disso, você podia falar um pouco, eu sei que você acabou se envolvendo um pouco nessa discussão aí, envolvendo você estudou sobre isso, né? Escreveu sobre isso, sobre essa questão do Brasil importar máquinas e, eventualmente, até transferir tecnologia para máquinas para agricultura de pequeno porte, agricultura familiar. Como é que ficou essa história? Olha, Miguel, está avançando bem. Acho que 2024 foi um ano intenso, né, de muitas visitas dos dois lados, né, de delegação de chineses no Brasil, delegação de brasileiros na China. Você sabe que o Movimento Sem Terra, né, é um dos protagonistas dessa articulação desde o começo. E na verdade, a gente teve aqui a reunião da COSBAN, né, que foi também um momento importante, né? A COSBAN, que é esse diálogo de alto nível, né, entre Brasil e China, digamos, a instância oficial onde Brasil e China dialogam. E houve, então, a reunião em Pequim, com a presença do vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Houve agora também, né, na visita do presidente Xi Jinping ao Brasil, também houve, né, outras rodadas de negociações, e a gente está esperando agora para 2025, né? Detalhe, o que aconteceu também esse ano foi o começo dos testes dessas máquinas, né? Hoje tem mais ou menos 60 e poucos maquinários, tratores e colheitadeiras, semeadeiras chinesas que estão agora fazendo testes já há meses em assentamentos do MST pelo país, sobretudo no Nordeste, mas também em outros estados do Sul, do Sudeste, né, para tentar ver se a máquina se adapta, o que é preciso fazer, algum tipo de mudança. Então, isso avançou bastante em 2024. Então, a gente tem esse pilar aí, esse setor do maquinário, que agora a perspectiva para 2025, na verdade, é de instalação de fábricas no Brasil, talvez nos primeiros meses um aumento das importações, mas, na verdade, a proposta, né, enfim, do lado brasileiro é que as fábricas venham se instalar no Brasil. E a gente espera que respeite as leis trabalhistas do Brasil, né? Não façam como a BYD fez aí vinha fazendo na Bahia. Mas então isso digamos, o planejamento para 2025. E tem a outra questão fundamental, que é dos fertilizantes orgânicos, né? Que essa também está muito avançado. Quer dizer, para quem não sabe, tem um cientista chinês, que é professor também da Universidade Agrícola da China. Ele criou uma tecnologia para fazer fertilizantes orgânicos a partir de restos orgânicos de comida, de restaurante, de casa, de poda de árvore, enfim, que na verdade é compostagem, né? É a ancestral compostagem, só que agora feita numa escala industrial. Ele inventou uma bactéria em laboratório para acelerar o processo, e também tem lá compressores, reatores industriais que aceleram o processo. Ele tem a capacidade de processar 100 toneladas de lixo por dia, e com isso criar 70 toneladas de fertilizantes orgânicos. E por que isso é importante, Miguel? Por dois motivos. Primeiro, claro, porque a gente sabe que um dos gargalos da produção de comida orgânica no Brasil e no mundo é ainda a pouca produção de fertilizante orgânico. Isso é um dos gargalos que a gente precisa expandir. Tem que massificar a produção de fertilizante orgânico. Agora, outra questão, que na verdade quem levantou primeiro essa bola nas conversas foi a presidenta Dilma Rousseff, presidente do Banco dos BRICS, que disse o seguinte: olha, esse projeto ele é revolucionário porque ele tem o potencial de resolver um problema estrutural das cidades no mundo inteiro, que nós não sabemos o que fazer com lixo orgânico.
O que nós fazemos hoje, as cidades fazem, é gastar bilhões por ano para contratar empresas que recolhem o lixo orgânico e enterram esse lixo orgânico num lixão. Sim. E isso é uma catástrofe ecológica, isso já está dando problema e vai dar muito mais problema nos próximos anos. Então, essa solução chinesa, ela teria esse potencial duplo, né? De, por um lado, resolver o problema do lixo urbano e, por outro lado, resolver o problema da produção orgânica. Então, isso, de fato, é uma coisa revolucionária, né? E a China já está com mais de 2.000 fábricas dessa no país, e agora tem essa perspectiva de trazer essas fábricas para cá, com toda a questão de transferência de tecnologia, etc., né? E já tem cidades brasileiras, grandes cidades brasileiras interessadas no projeto, então a gente acredita que em 2025 nós devemos ter as primeiras fábricas de fertilizantes orgânicos no Brasil. Olha, que interessante, Marco. Muito interessante mesmo. Você sabe que o principal gasto, a principal despesa na agricultura brasileira é fertilizante, né? Cerca de 30%, que eu trabalhei eu fui jornalista especializado em café durante mais de 15 anos. Eu viajava para as fazendas de café, pegava aquelas tabelas, e a gente via o custo de produção, escrevia sobre o custo de produção do café. Né? Claro que varia de cultura para cultura, né? No caso do café, era 30% o custo. E o café é um exemplo bom, porque o café ele tem uma característica, pelas suas características, ele pode ser produzido em pequena propriedade, em média propriedade. O Brasil tem cerca de 300 mil produtores de café. Predominam os pequenos produtores, pequenos e médios produtores. Entendeu? E o nível de produção deles é razoável. Né? Que às vezes tem muito produtor pequeno, mas produz tão pouco que não quer dizer nada. Mas não, eles têm um nível de produção razoável, tem um nível de conhecimento técnico razoável, até porque já tem muita tradição de assistência técnica da Embraer, da Embrapa e da Emater, se eu confundir. Emater, que são algumas empresas, Emater de Minas, Emater do Espírito Santo, né? Os estados têm assistência estadual, os estados, e tem a Embrapa Federal. Como é uma cultura muito antiga, então você tem muitos cursos de agronomia especializados em café, então tem uma tradição do produtor rural, o produtor de café, fazer faculdade, muitos fazem de agronomia, ou estudam, né? Ou adquirem algum conhecimento sobre isso. E fertilizante é o principal despesa. Então, se você tiver um fertilizante orgânico mais barato, eles reduzem o custo e fica melhor para o pequeno produtor. Né? Exato. Na verdade, Miguel, esse combo, né, maquinários e fertilizantes orgânicos, isso pode promover, de fato, uma revolução na produção de alimentos orgânicos no país. Porque você imagina que hoje no Brasil, a agricultura familiar, o pequeno agricultor, ele tem pouquíssimo acesso ao maquinário no Brasil. A indústria do maquinário está toda, claro, focada no agronegócio. Pra você ter uma ideia, segundo o IBGE, menos de 15% das unidades no Brasil têm acesso a maquinário. No Nordeste, onde estão metade das famílias camponesas, metade das famílias, né, de agricultura familiar, isso é menos de 3% de acesso. Ou seja, o pessoal está produzindo como produzia há 200 anos atrás. Então, isso, né, vai permitir um salto de produtividade gigantesco. Agora, claro, precisa ter um programa governamental, né, de subsídio, de crédito agrícola para os produtores terem acesso ao maquinário, com a vantagem de que, claro, o maquinário chinês é muito barato, né, muito mais barato do que o maquinário, né, da Alemanha, da Coreia do Sul, do Japão. Por outro lado, essa questão do fertilizante orgânico. Quer dizer, com essas duas coisas, a gente pode promover uma verdadeira revolução na produção de alimento orgânico no país, né, baixar o preço disso, né, inclusive se tornar muito mais acessível à classe trabalhadora, porque hoje o orgânico a gente sabe que é um alimento mais caro, né, também porque a produção é menor. Então, de fato, isso é um projeto estratégico para o país. Né? Eu acho que é um exemplo do potencial da cooperação Brasil-China, no que isso pode promover. Né? Então, e a gente espera, claro, tem governos do Rio Grande do Norte, o consórcio do Nordeste, fazem parte dessa articulação já desde o começo. Né? O MDA também, nos últimos meses, também se interessou, tem outros ministérios interessados no Brasil.
Então a gente acredita que isso enfim, é um projeto estratégico para o país, né? Sim, essas máquinas aí, você já viu elas? São várias máquinas? Cara, tem de tudo, Miguel. É impressionante, bicho. É parquinho de diversão de camponês, cara. Tem de tudo. Tudo que você pode imaginar. Tem máquina para descascar feijão, máquina para colher e descascar feijão, para debulhar o milho, plantadeira, semear, tudo. Eles têm na China mais de 8.000 fábricas de maquinário para pequena agricultura. Porque a estrutura fundiária da China é essa, né? É uma estrutura de minifúndio, porque a China fez a revolução em 49 e fez a reforma agrária, né? Então ela dividiu a terra, né, para o país inteiro, para o povo inteiro. Então, por isso, teve a necessidade de desenvolver uma indústria de maquinário que desse conta, né, dessa demanda estratégica do povo chinês. Eu estou vendo, eles estão usando drones, né, também, os produtores rurais. Né? Até tem uma polêmica aqui no Brasil, que o governo do Ceará liberou o uso de drones, né? Tem uma crítica. Aí eu até estava conversando com o rapaz que trabalha comigo, o Gabriel, que, na realidade, a minha opinião, né, que o problema não é propriamente o uso do drone, né, porque é interessante usar a tecnologia. O problema é usar defensivo venenoso, tóxico, e espalhar aquele negócio no ar. Exatamente. Se você desenvolver a importância da pesquisa, da ciência, né, a pessoa não entende, às vezes, por que é tão importante o governo investir em pesquisa. Porque se você desenvolver um agrotóxico orgânico, né, ou seja, um defensivo agrícola orgânico, que existem, você tem que pesquisar, você sempre pode encontrar o melhor para você reduzir o máximo a toxicidade e, eventualmente, em algumas culturas, você tem montanha, né? E aí você vai com o drone, joga um pouquinho ali, se não for tóxico, não teria problema. Exatamente. Isso muito em pesquisa. Exatamente. Mas vamos passar, então, para outro assunto. Muito legal nosso papo sobre agricultura. Vamos aqui, o que a gente separou aqui para a gente conversar sobre... aqui tem uns assuntos que é sobre a política externa do Brasil, né? A política externa do Brasil, queria saber a sua opinião, a gente pode discutir um pouco isso agora, por exemplo. Teve a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, né? Esse acordo veio logo depois do Brasil ele ter escolhido uma postura mais tímida em relação ao acordo com a China, né? Havia uma expectativa de uma assinatura de um memorando, o Brasil aderir à rota da seda, né? Cinturão da rota, né? Mas ele preferiu uma abordagem mais tímida, né? E depois assinou. Como é que você está vendo aí a política externa do Brasil? Olha, Miguel, eu acho que esse acordo da União Europeia com o Mercosul, eu concordo plenamente com a análise do Paulo Nogueira Batista, né, que ele, enfim, publicou aí mais de um artigo, inclusive, nos últimos dias, fez lives também, né, não é um acordo bom para o Brasil, né, o Brasil ganha muito pouco e perde muito com esse acordo, perde na indústria, né, perde na questão das compras públicas, porque abre parte das compras públicas para empresas europeias, né? Compras públicas, né? Enfim, só para esclarecer, são as compras que o Estado faz para as suas diversas demandas dos ministérios, né? Na verdade, acho que, se eu não me engano, eles protegeram só o SUS, né? O Ministério da Saúde, mas, por exemplo, o governo de Estado vai poder abrir compras para empresas europeias. Você tem todo o problema, assim, a industrialização, né? O Brasil diz que, bom, nossa prioridade é a neoindustrialização, né? Segundo a análise do Paulo Nogueira Batista, esse é um acordo que não é benéfico para a indústria brasileira, né? Vai abrir a indústria brasileira daqui a alguns anos para uma indústria que está muito combalida, que está muito fragilizada, que precisaria, né, de instrumentos de proteção temporários para que pudesse
voltar a crescer, mas o acordo também abdica disso. E no fundo, é um acordo que, assim, a agricultura familiar também vai sofrer, porque também vai abrir, né, por exemplo, o setor de laticínios, né, alguns setores, né, da agricultura familiar também vão sofrer com isso. Agora, por outro lado, a ironia dessa história é que parece que faltou combinar com os franceses, né? A França já se disse contrária a esse acordo por conta dos interesses dos seus agricultores, porque aí, claro, tem toda a questão da agricultura brasileira, que é muito forte, e da Argentina, enfim. E a França está articulando, na verdade, uma oposição a esse acordo. A França já disse, tem outros países que já se manifestaram, né? Bélgica, Holanda, Polônia, Itália, né? A gente não sabe ainda qual vai ser a posição final, mas já houve manifestações nesses países contrárias ao acordo. Você sabe que na União Europeia tem lá uma regra que se os países, né, o bloco de países corresponder a mais do que 35% da população da União Europeia, o acordo é vetado. E essa que é a esperança da França. E no fundo, essa que é a esperança nossa, que esse acordo não aconteça por um veto europeu, o que é uma ironia terrível, né? E que mostra um pouco a nossa situação, né? Enfim, nossa situação nada positiva. Agora, eu acho que precisa entender, Miguel, o porquê desse acordo, né? E eu acho que aí que está, acho que o problema um dos problemas da atual política externa brasileira. Esse acordo ele foi feito. Esse é um acordo que está sendo debatido há mais de 20 anos. Ou seja, um acordo que foi feito no período neoliberal, né? Hegemonia do neoliberalismo. E a gente não teve, enfim, um acordo que o Bolsonaro estava tentando fechar. E nós seguimos, né, na mesma trilha. Mas esse acordo parte de uma leitura da política externa brasileira. Uma leitura do Itamaraty, que por um lado, tem os Estados Unidos, que a gente sabe que, enfim, tem muitos problemas, né? A gente já sofreu com isso muito durante muitas décadas, que é um gigante que tenta, né, garantir o controle sobre a América Latina. Por outro lado, você teria a China, esse gigante econômico que agora, né, aparece como a segunda grande potência, e que o Brasil, na verdade, tem que manter a chamada equidistância entre, digamos, os dois gigantes, e que, por isso, uma aliança estratégica com a Europa seria fundamental para fortalecer o Brasil nas negociações com a China e com os Estados Unidos. Ora, essa leitura ela é equivocada por vários motivos, né? Primeiro, porque você está falando de fazer aliança com um continente que está literalmente à beira do abismo, que está se afundando num pântano de crise, né? As duas principais potências europeias, a Alemanha e a França, estão com a sua economia, né, em crise estrutural, principalmente a da Alemanha, com a questão, né, da energia, da desindustrialização, e você tem países que estão em crise política, né, agora o Scholz acabou de chamar a eleição porque perdeu a confiança do parlamento. Na França, o Macron perdeu as eleições, né, não reconheceu o resultado, né, não nomeou um primeiro-ministro da Frente Popular aí, do Mélenchon, e está enrolando, na verdade, né? Então é um continente que está à deriva. E a gente está querendo dar abraço em afogado. Basicamente é isso. O Brasil está dando abraço em afogado, né? E, por outro lado, você não vê negociação com a China nem com os Estados Unidos que o Brasil está ganhando nada, né? A gente tem nosso clássico exemplo do Getúlio Vargas, né, ali na Segunda Guerra Mundial, flertando com o bloco da Alemanha, nazi-fascista, tal, e flertando com os aliados. No final das contas, ganhamos aí, demos a base lá em Natal e ganhamos a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Nós não estamos ganhando nada com isso. Essa posição ambígua do Brasil, o afastamento dos BRICS, né, uma posição defensiva com a China, onde a gente poderia ter acordos bem-sucedidos. Vamos esperar que ainda tenham, né? Disseram aí que tem duas forças-tarefas trabalhando, né, entre Brasil e China. Isso foi uma das conclusões da visita do Xi, e que vão apresentar até final de janeiro, vão apresentar propostas. Vamos ver o que vai sair disso, né?
Agora, o que por enquanto a gente tem visto, Miguel, é uma política extremamente recuada, extremamente na defensiva, e que a gente não tá conseguindo trazer benefícios para o país, nem de um lado nem de outro, dos polos de disputa. Né? Se você pensa hoje, bom, de um lado tem Estados Unidos e, claro, a Europa, sua vassala a Europa, por outro lado você tem aí China, Rússia, Irã e, na verdade, o bloco dos BRICS. O Brasil parece que prefere ficar em cima do muro, mas sem benefício de nenhum dos lados, né? Então, de fato, se a gente não conseguir mudar essa orientação, a gente vai perder uma grande chance histórica de reposicionar o Brasil na dinâmica da geopolítica global no momento de transição, né? No momento que está havendo uma transição e que essa transição abre janelas de oportunidade para um país como o Brasil, que é um país gigantesco, mas que é um país que tem muitas demandas e que está num momento difícil, né, economicamente. Você tem a maior parte da população mundial na Ásia, ali, a gente não tem saída para o Pacífico, né? É impressionante, a gente já discutiu isso. Um grande projeto que o Brasil seria uma grande oportunidade para o Brasil, seria toda a questão de mobilidade urbana, que o Brasil está realmente muito para trás. Eu fico muito impressionado com a falta de engajamento, até do campo progressista, do governo brasileiro, com a questão de mobilidade urbana, que é uma questão que eu vejo que ela é base. Né? Lembra quando a gente discutia no anos 60, se discutiam reformas de base, a indústria de base e tudo? A mobilidade urbana é base da base. Porque sem mobilidade urbana, o operário não consegue chegar à fábrica. Você não tem indústria sem mobilidade urbana. O operário vai comprar, claro, vai a pé para a fábrica. Você tem que ter mobilidade urbana para levar o trabalhador ao seu local de trabalho, levar a fábrica, para você desenvolver o turismo no Brasil, para você desenvolver, reduzir o custo de deslocamento dos produtos e tudo. Né? É base para o desenvolvimento econômico. Né? E você e a China, ela mostrou o caminho, não é uma coisa que a gente vai inventar reinventar a roda. Né? A China mostrou o caminho, metrô e trem. Metrô na cidade e trem para ligar as cidades. Né? E a China poderia ajudar a gente nessa trajetória, porque a China desenvolveu uma tecnologia de construção de metrôs e trens, não só os trens são de alta velocidade, a construção é de alta velocidade. Eles constroem estações de metrô em 48 estações de trem em 48 horas. Eu já vi vídeos. Eles criaram uma tecnologia para construir novas linhas férreas e estações de trem num tempo muito rápido. Miguel, ano passado teve um vídeo que viralizou aqui na China, que foi, ou lá na China, né? Porque eu não estou lá agora. No ano passado, eles fizeram uma estação de trem em Fujian, que é uma província ali, que é a província que fica de frente para Taiwan, né? Miguel, eles começaram a construir a estação às 6h30 da tarde, com 3 times, 3 equipes que iam fazendo em paralelo e se encontrando no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3. Eles terminaram a estação, Miguel, às 2h30 da manhã. 6h30 da tarde, às 2h30, ou seja, fizeram uma estação em 8 horas, Miguel. Uma puta estação de trem rápido em Fujian. Estou falando. Entendeu? Então, você não é mais uma coisa que vai demorar muito o Brasil para construir. É um negócio que ninguém nem começa. Para você tem que começar, por exemplo, o trem de alta velocidade, faz em algum lugar, escolhe assim como inclusive é a maneira como eles fazem na China, faz um teste, pega faz um teste, duas cidades grandes ou médias, em que você tenha um deslocamento grande entre essa cidade, e seja mais ou menos plano para você começar a fazer um primeiro teste, coloca um trem de alta velocidade para o brasileiro ver, cara. Eu quero ver quando os brasileiros virem o que é um trem, que o brasileiro saiu da imaginação, do imaginário cultural do brasileiro, a figura do trem.
Você só, a única coisa que restou é uma gíria em Minas, trem-bão, só, a única coisa que restou. Saiu do imaginário. Então, vocês não sabem mais. Quando eu converso com meus amigos sobre trens, eles me olham como se eu fosse maluco. Eles nem sabem o que eu estou falando. Eles não sabem o que eu estou falando. Trem, Miguel, que trem? Eu falo, gente, tem trem no mundo inteiro. Os Estados Unidos, por exemplo, a gente não vê tanto trem nos filmes americanos, porque a cultura de Hollywood ela ficou completamente obcecada pelo carro. Só que tem trem, é porque eles não mostram nos filmes, por alguma razão, que aquela cultura do carro dominou a cultura americana. Mas, por exemplo, estava vendo uma série outro dia que o cara, ele não pode mais, ele entrou armado no aeroporto, sem querer, era um mafioso, entrou, tinha uma arma escondida na perna, aí, mas ele esqueceu de tirar, por burrice, e aí ele foi proibido de usar aeroportos dos Estados Unidos, entendeu? Por um tempo. Aí ele pegou um trem. Aí mostra a cena ali de trem. Eu achei até interessante o trem, indo de Chicago para outro lugar lá, uma cidade de trem. Tem trem de várias cidades dos Estados Unidos, tem trens em todo o norte, Chicago, Nova York, Washington. Tem vários trens. Nos livros do Hunter Thompson, que ele fala aqueles livros sobre as campanhas eleitorais, né? Você tinha as campanhas eleitorais feitas só em trens. Que era o candidato alugava um trem, né? E aí ia com a equipe dele, ia parando nas estações, parava, fazia um comíciozinho na estação, aí fazia campanha assim, de trem. Aqui no Brasil não tem essa... Saiu do imaginário, ninguém quer mais falar muito sobre isso. Quer dizer, até tem algum debate, mas muito tímido, e a opinião pública, a sociedade não discute isso, eu acho, com a ênfase. Por isso que eu vejo esperança na China, né? Trazer essa cultura chinesa, mostrar os trens da China para o Brasil, para ver se eles acordam. Porque quando é o trem na Europa, os trens da Europa, os brasileiros de classe média conhecem, alguns conhecem os trens europeus. Só que como a Europa é vista como um continente rico, assim, que o Brasil nunca vai se aproximar, como é que o Brasil pode se comparar com Paris, com Londres, né? São outra realidade. Mas com a China, se bem que a China está tão desenvolvida que o Brasil também está criando novamente essa relação, esse complexo de inferioridade, né? Complexo de vira-lata, né? Vira-lata, Mas, enfim, né? É isso aí, Marco. O que falta para a gente conversar aqui, para a gente já encerrando aqui o nosso papo, sobre o G20. Como é que você vê o G20 aí, o papel do G20 hoje na diplomacia, na política externa do Brasil? Olha, Miguel, a gente teve... O G20 foi a grande cartada da política externa brasileira esse ano, né, junto com o acordo com a União Europeia. Olha, eu acho que o Brasil... Primeiro, eu acho que o Brasil teve um papel importante e de fato, teve uma vitória diplomática. Acho que isso é incontestável, porque o Brasil conseguiu... nos últimos 2 anos, o G20, né, ano passado foi na Indonésia, no retrasado foi na Índia. E houve muita polarização em torno da questão da guerra na Ucrânia. Então não houve grandes acordos, inclusive se eu não me engano, na Índia, eles não conseguiram nem chegar num documento final, né? De tanto que o G7 chegou, os Estados Unidos e a União Europeia, e os europeus chegaram, né, emparedando a Rússia e dizendo, não, tem que condenar a Rússia, tem que condenar a Rússia. E, claro, os países do sul global, e a China, e o Brasil, e a África do Sul, falam, não, mas isso não faz nenhum sentido nesse fórum. E o Brasil conseguiu, então, contornar essa polarização e conseguiu chegar com uma agenda propositiva, né, que é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Que ninguém pode ser contra uma coisa dessa, né? Evidentemente, a gente está com dados da FAO aí que dizem que 733 milhões de pessoas hoje passam fome no mundo. Né? E segundo dados também de organizações internacionais que estudam isso, que acompanham isso, a gente produz hoje comida no mundo pelo menos para 10 bilhões de pessoas. Ou seja, nós somos 8 bilhões no planeta, a produção de comida alimentaria 10 bilhões de pessoas, e mesmo assim tem mais de 700 milhões de pessoas morrendo de fome todos os dias. Então, é evidente, acho que nisso acho que foi um mérito do Brasil trazer essa questão como uma questão central. Agora, qual que é o problema do G20, Miguel? O problema do G20 é que não tem como chegar em consenso.
né? O G20 ele tá numa situação de polarização, por um lado Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Canadá, e por outro lado você tem Rússia, China, né? E o Brasil, enfim, tentando aí fazer uma mediação, Indonésia, né? Então a gente está com esse problema. E eu acho que um outro grande problema, Miguel, é que assim, eu acho que a gente já está chegando num momento da história em que não cabe mais ter ingenuidade em relação ao G7, né? O G7, né, os 7 países mais... Nem é mais só os 7 países mais ricos do mundo, né? Porque a Rússia já está em 4º, a Índia já está em 3º, né? O Brasil já é a 7º, então é o clubinho dos ricos e brancos, né? Com exceção do Japão, que é o adotado ali, mas o resto são os países brancos. Mas o Japão ele tem um histórico de colonizador também. Exatamente, né? Não é afinidades eletivas, né? O Japão não é branco, mas gosta. Vai perdoar falar um palavrão aqui, mas é o clubinho de filho da puta. É o clubinho de imperialistas. Exato, é o clubinho de imperialistas. E aí, eu só queria dar 2 exemplos rapidinho, Miguel, do porquê que não dá para confiar mais no G7. Olha só. Em 2021, na cúpula do G7, que foi na Inglaterra, eles vieram com um projeto chamado Build Back Better World. Construir mais uma vez um mundo melhor, até tradução é difícil de português. Mas, enfim, qual que era a jogada? Eles prometeram 40 trilhões de dólares em infraestrutura até 2035 para o sul global. Para concorrer com quem? Com a nova Rota da Seda, né? Com a iniciativa Cinturão e Rota. Porque a Rota da Seda é muito ruim, porque não tem transparência, porque tem armadilha da dívida, todas as balelas que a gente sabe. Beleza, anunciaram, fizeram um puto escarcéu. Passou 2 meses, ninguém falava mais no assunto. Ok. G7 2022, na Alemanha. Fizemos aqui um estudo, fizemos uma reavaliação, e aí, então, agora vamos lançar um novo programa, que era o Global Partnership for Infrastructure Investment, parceria global para investimento em infraestrutura. Aí já baixou para 600 bilhões de dólares, mais uma vez, para a infraestrutura do sul global, para competir com a nova Rota da Seda, blá, 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 blá. Passou 3 meses, ninguém mais falava nisso, Miguel. E aí, já em 2023, no G7, e esse ano, já ninguém mais falou nisso. Ou seja, primeiro, eles reconhecem que eles não, né, que a China está fazendo algo que é fundamental para o sul global, e segundo, eles estão dando atestado de que eles não vão fazer nada, né? Porque ao mesmo tempo que eles prometeram esses bilhões e trilhões de dólares e não fizeram uma ponte na África, um aeroporto, ao mesmo tempo eles foram capazes de gastar 320 bilhões de dólares até agora na guerra da Ucrânia, né? Então, assim, como é que a gente vai contar com os países do G7 para fazer a tal da aliança global contra a fome e a pobreza? Eles não vão fazer. Do mesmo jeito que o presidente Lula, no ano passado, na COP, você lembra, no ano passado, na COP, o Lula disse o seguinte: cadê aquele dinheiro que vocês prometeram, países ricos, que a partir de 2020 vocês iam doar por ano 100 bilhões de dólares para combater as mudanças climáticas? O Lula falou isso, a gente não viu $1 até agora, cadê esse dinheiro? Né? Então, assim, tem um padrão dos países ricos, tem um padrão do clubinho dos imperialistas. Eles prometem e eles não cumprem. Então, acho que esse é o grande problema do G20, e cá entre nós, eu acho que o grande problema da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, feita nos marcos do G20, porque eu acho que é muito difícil que o clubinho dos imperialistas vão topar apoiar essa iniciativa. Por outro lado, Miguel, para encerrar, eu acho que uma iniciativa como essa, o Brasil devia apresentar nos BRICS. Devia apresentar nos BRICS. Boa. Trazer esse debate para os BRICS, né, inclusive um grupo que está crescendo, né, que agora tem mais uma expansão de países parceiros agora, né, 9 países confirmaram, vai crescer nos próximos anos, né, e que poderia, inclusive, um projeto como esse ser um projeto dos BRICS, mas que fosse um projeto
para outros países do sul global, que não só os BRICS, né? E um lugar onde você consegue, provavelmente, conseguir atingir um consenso muito mais fácil, com Rússia, com China, com Índia, quais os países do sul global que vão ser contrários a uma iniciativa de combate à fome e à pobreza, e que todos os países do sul global, tirando a China, né, tem que lidar com esse problema todos os dias, né? Mas aí, mais uma vez, a gente volta para a estratégia atual do Itamaraty, que né, priorizar relações com a Europa, né, com o G20, e não priorizar relações com os BRICS, não priorizar relações com países como China e outros países do sul global. E aí que eu acho que a gente está numa encruzilhada histórica, que a gente vai precisar tomar uma decisão, e eu espero que a decisão do Brasil não seja, como eu falei, dar abraço em afogado, como o caso do acordo do Mercosul com a União Europeia. Bem lembrado. Eu vi uma charge outro dia, num podcast que eu acompanho, eles mostraram, né, que era é uma citação, na realidade, de um americano, né, que é muito crítico a Israel. Ele é judeu, é o Norman Finkes, que ele fala o seguinte: quando você se sentir muito inútil, pense que o governo americano gastou 20 trilhões de dólares para substituir o Talibã no Afeganistão pelo Talibã. E torraram 20 trilhões. 2 trilhões. 2 trilhões de dólares para substituir o Talibã pelo Talibã. Exatamente. Eles gastam lá. É isso. É isso. Claro, porque para onde vai esse dinheiro? Vai para o complexo industrial militar. Então aí tudo bem gastar. Agora, gastar com ponte para, entendeu? Ponte para africano, porto para latino-americano, estrada, trem rápido para asiático. Eles não vão gastar. Está claro. Está claro. Esperar qualquer coisa desse clube é inútil. Já da China, ela está fazendo, né? Ela não está prometendo. Ela está fazendo. Acabou de inaugurar o maior porto da América Latina, o porto lá no Peru, né? E agora ela poderia... E ela lembra quando no governo Dilma havia um debate sobre a ferrovia transoceânica e o trem-bala Rio-São Paulo. A Dilma fazia o trem-bala Rio-São Paulo. E Miguel, não sei se você viu, você falou do porto de Chancay, no Peru, mais ou menos na mesma época em que houve a inauguração, foi agora recente, foi antes do G20, eu não sei se você viu o que os Estados Unidos fizeram com o Peru, qual foi o acordo. Enquanto a China estava inaugurando um porto de 3,6 bilhões de dólares, um porto que vai revolucionar, né, os transportes da América Latina da América do Sul, da América Latina para a China, o Biden assinou um decreto muito importante, doando para o Peru trens usados. Trens usados. É isso que os Estados Unidos tinha para oferecer para o Peru. Trens usados. A América Latina é a sucata, né? Onde eles despejam o trem velho, as sucatas deles. É assim que eles veem. Eles são muito ainda tomados por um sentimento imperialista e racista, né? É a única coisa que explica, por exemplo, a inação e a cumplicidade do massacre em Gaza, por exemplo, é um racismo mais puro, né? Puro por parte dos europeus e dos americanos, né? É um racismo, é como se eles não fossem gente, os palestinos não fossem gente, e a maneira como se discute geopolítica hoje, eles nem conseguem perceber, né? Agora, o gasto com guerra, aí... Agora, os Estados Unidos está com uma dívida pública de 38 trilhões de dólares, né? E crescendo, a cada 100 dias cresce 1 trilhão de dólares. A Europa também totalmente endividada, com seus sistemas políticos implodindo, né? Implodindo, você tem... E eles estão com essa âncora aos pés ainda, porque o europeu é um subimperialista, né?
que se tornou europeu? Hoje, o subimperialista. Eles têm ainda os anseios imperialistas, os cacuetes imperialistas, a retórica imperialista, pensam como imperialistas, mas não são mais. Eles são vassalos dos Estados Unidos, né? A maneira como eles estão reagindo à guerra na Ucrânia, entendeu? Destruiu a Europa ali, entendeu? Destruiu o pensamento político europeu. E você tem, por exemplo, o voto da extrema-direita da Alemanha é um voto anti-guerra, entendeu? Porque a esquerda europeia está completamente alucinada pela guerra. O Partido Verde alemão é o partido mais bélico da Alemanha. E eu não consigo entender a coisa mais antiecológica. E só pensando em planta, não vou nem pensar em gente. Né? Só pensando em planta animal, a coisa que mais mata planta animal é guerra. Claro. Se já não liga para gente, para planta, para animal, quando explode um míssil, sabe? Enfim, a gente está numa encruzilhada. O Itamaraty tem um desafio, né, de se atualizar em relação a esse novo mundo. É uma instituição que ela também é muito elitizada, então ela talvez esteja encontrando aí, seja mais um ponto de crise que a gente vai ter que enfrentar no Brasil, né? E olha, só uma última coisa, Miguel, eu acho que a gente não pode esquecer o seguinte também, nós estamos sofrendo hoje as consequências de duas perdas até agora irreparáveis na política externa do PT, dos governos do PT, que são Marco Aurélio Garcia e Samuel Pinheiro Guimarães. Essas duas figuras, né, a gente, claro, tinha o nosso chanceler, Celso Amorim, que, né, reconhecido mundialmente como um dos grandes artífices aí da construção dos BRICS, da Unasul, da CELAC, etc. Mas nos bastidores, na maior parte das vezes nos bastidores, nós tínhamos esses dois grandes nomes da política externa brasileira, que o Marco Aurélio Garcia tinha um papel fundamental, ele tinha o cargo que o Celso Amorim tem hoje, né? Ele cumpriu um papel fundamental, sobretudo na América Latina, com toda a rede de contatos, né? Coisas que eram, às vezes, temas muito, muito delicados, complexos, que para chegar numa reunião bilateral, o Brasil precisava costurar antes. Quem fazia isso era o Marco Aurélio Garcia, né? E, por outro lado, você tinha o Samuel Pinheiro Guimarães, que chegou a ser secretário-geral do Itamaraty, que era um grande intelectual, um elaborador, né, da teoria da política externa brasileira, e os dois, Miguel, profundamente anti-imperialistas. Profundamente anti-imperialistas. E nós perdemos, literalmente, faleceram os dois nos últimos anos. Então, acho que também nós estamos sofrendo também, hoje, no governo Lula III, nós estamos sofrendo pela falta de cabeças elaboradoras como esses dois que eram anti-imperialistas, e que num momento como esse, não ia ter ilusão com o G7, com a Europa, né? Talvez estivessem muito mais preocupados em construir alianças estratégicas com o Sul Global e com os BRICS. Então, acho que a gente vai precisar também, não sei como é que vai resolver, como é que o Lula vai resolver isso, mas sem figuras como o Marco Aurélio e como o Samuel, é muito difícil a gente conseguir operar uma política externa de fato altiva e ativa. Ou agora eles dizem não alinhamento ativo, né? Mas que, enfim, a gente não está vendo nenhum benefício, né, dessa nova orientação até agora. Lembrou bem, eu até tive uma conversa aqui com o Breno Altman, que a gente falou bastante sobre geopolítica, e cabe aos partidos políticos, né, cabe aos movimentos sociais, partidos políticos, entrarem mais na questão geopolítica, desenvolverem mais, formarem mais quadros, discutirem mais, ajudarem a financiar, né, o pensamento de geopolítica no Brasil, um pensamento avançado, porque, se você pensar bem, o conceito está desenvolvido. O Itamaraty, ele defende um mundo multipolar. Você tem todos os textos básicos, né, o texto padrão do Itamaraty, só que os diplomatas, eles têm que entender que o mundo multipolar é um mundo sem imperialismo, é um mundo que combate o imperialismo. Então, você nunca vai conseguir atingir um mundo multipolar sem você destruir completamente o imperialismo até o último tijolo.
né? O imperialismo é inimigo do mundo multipolar. Isso eles têm que entender. Então é preciso atacar também. O Itamaraty não pode ficar só nessa posição totalmente fora de mostrar os dentes. Né? Diplomacia também é isso, é saber, né, mostrar os dentes de vez em quando. O Brasil precisa desenvolver uma retórica mais ofensiva. Mas, enfim, Marco, vamos terminar aqui, a gente já está quase uma hora. Então, forte abraço para você, feliz ano novo, e a gente se encontra aqui em breve. Com certeza. Feliz ano novo, Miguel. Feliz ano novo para todos os espectadores da TV Fórum, do Jornal da Fórum. E a gente se vê em breve aí, em 2025. Grande abraço. Valeu, abraço.